Fala, queridos irmãos, estamos aqui na continuação do nosso programa Papo Reto. Se você não assistiu, tá lá no programa passado. É um programa muito bom e eu te recomendo que, se você não assistiu, volta, primeiro assiste o anterior, para que você tenha ideia do que a gente está continuando a falar aqui sobre homens fortes, homens que perseveram, homens que vão até o fim, homem que cumpre seu papel de homem. Isso é um fato. Eu vou trazer aqui o pastor Rubem para continuar o que ele estava falando no programa anterior, para que ele continue falando dos desafios. Ele estava falando no momento do médico, não é isso? Então, se você não assistiu, tem que voltar para assistir, para poder pegar aqui a continuidade, tá bom? Pastor Rubem, continue então, por favor, da onde a gente estava parando, que você falou dos desafios em relação à junta médica. Então, a Vanessa, ela foi cercada, eu estava com ela, junto com 6 oncologistas, junto com 6 mastologistas, e eles deram uma sentença de morte para ela, em que o chefe daquela bancada disse: olha, o que a medicina poderia ter feito por você, nós já fizemos e não dá mais. E ali naquele momento de dor, de perplexidade, a gente proferiu uma palavra profética: ei, existe um Deus que pode todas as coisas e nós vamos voltar aqui para dizer que Jesus a curou. E ali ela deu início ao tratamento dela, quimioterapia, radioterapia, e faço um adendo aqui com relação ao seu ministério. Às vezes você aí que está nos ouvindo, você fala: olha, a minha célula não multiplica, a minha célula, o meu ministério não cresce. Eu estou passando, eu não tenho tempo, é trabalho, é faculdade, é cuidar de filhos, etc. Eu vivia tudo isso. E durante 18 meses, eu e a Vanessa, nós multiplicamos 27 vezes. Nós estávamos conscientes de que, verdadeiramente, mais do que nunca, as nossas vidas estavam inteiramente na mão de Jesus. E só Jesus poderia mudar o curso da vida dela, da minha vida, da vida do Pietro. E era não somente os discipulados, não era simplesmente as supervisões de célula, não era a liderança de célula que ela exercia, mas ela participava dos cultos de celebração, ela participava das imersões, e Deus foi prosperando, foi prosperando. Para resumir, chegou o grande dia em que ela foi tirar, o nome do exame é endometria óssea. Se eu não estou equivocado, é mais ou menos isso aí. E quando ali nós tiramos, e a igreja junto, tá? O tempo todo, orando, intercedendo, quantas e quantas vezes? Quantas e quantas oportunidades nós tivemos, e às vezes num culto em casa, pela manhã, a gente vendo o pastor Josué chamando a igreja para orar, para interceder por Vanessa Teixeira, e a igreja de joelho clamando pela vida dela. Querido, se você soubesse o poder que há na oração. Sua Bíblia lá, Novo Testamento, está de fora a fora. Jesus orientando lá, pedi e dar-se-vos-á, pois todo o que pede recebe. Se você soubesse o poder que tem da oração, o poder que tem o nome de Jesus, você passaria a orar mais. E isso fortificava a fé, Rafael. Isso alimentava a nossa fé. Isso mantia de pé. Até que o encerramento humano acabou. Orações, jejuns, doamos a nossa vida, foi fazer o primeiro exame. E quando nós fizemos o primeiro exame, não deu nada nos ossos da Vanessa. Eu falei, é hora da gente retornar. Mas retornar não é para esfregar na cara do médico, não. Não é para dizer o médico, não é para tirar satisfação com o médico, não. Era para dizer para aquele médico que Jesus tem poder. Amém. E se ele não acreditava na medicina, Jesus tem o poder para transformar tudo. Jesus operava em milagres. Jesus continua operando milagres e Jesus vai continuar operando milagres. E nós voltamos, Rafael. Quando nós voltamos ali, veio um médico só. Daqui a pouquinho ele viu, olhou. Tá bom. Fulano, leva a Vanessa de volta.
Fizeram o segundo exame, fizeram o terceiro, o quarto. Ele teve que fazer 7 exames para comprovar que não existia nada nos ossos de Vanessa Teixeira. E ali aqueles médicos rendem ao poder de Jesus. Olha, Jesus é poderoso, Jesus é fantástico, Jesus é o nosso Deus. Mas voltando para o nosso papo de homem, quando eu namorava Vanessa Teixeira, eu dizia para ela assim, ó, você é linda e maravilhosa. E eu quero te conquistar não somente hoje. Eu quero conquistar uma única mulher para toda a vida. E eu vou te conquistar para viver com você eternamente. Eita. Então, querido, mulher, cabelo de lado, maquiada, batonzinho, bolsa, cheirosa, tempos bons, passeio, restaurantes, viagem, maravilhoso. Tudo perfeito. Agora, e ela careca? E ela sem os cílios? E ela sem a sobrancelha? E ela sem os seios? Mas qual foi o compromisso que um dia eu assumi com ela e que eu assumi com ela diante de Deus? Eita. Sabe, no seu casamento, no seu relacionamento, não serão só rosas. Você vai passar por momentos de dificuldade, mas você tem que passar junto com ela. Momentos de alegria você passou com ela. Mas nos momentos de dores e de tribulações, é aí que você vai revelar o homem que você é. É verdade. Passando por momentos de lutas, de tempestade. Com Jesus, você passa qualquer luta. Com Jesus, você passa com qualquer tempestade. E para fechar, Nossa. depois do tratamento, ela não podia mais engravidar. Não. Porque ela fez 25 quimioterapias e 20 radioterapias. Mas Jesus ouve a oração, tá? E o garotinho que na época tinha 1 ano e 6 meses, quando ele tinha 4, 5 anos, ele começou a pedir para Jesus um irmão. Eita. Ele chegou e falou assim, papai, amanhã você vai morrer. Amanhã a mamãe vai morrer. E quando vocês forem, com quem eu vou ficar? Eu que não queria ser pai, naquele dia eu quis ser pai novamente. A minha esposa quis ser mãe novamente. Aquilo foi como um tijolo que a gente recebeu no peito. E ela disse, amor, eu não posso mais. Mas o Pietro orou 3 anos e pediu a Deus um irmão. Vanessa engravidou. Outro milagre. E hoje Noah está vivo. Noah está aí com 1 ano e 10 meses. Sabe, homem, você precisa amar a sua mulher. Mas você precisa amar sua mulher como Jesus amou a sua igreja. Como é que Jesus amou a sua igreja? A ponto de dar a sua vida. Quando os problemas vêm, quando as tempestades vêm, você pula fora? Ou você é aquele tipo de homem que você chega mais junto da sua mulher, dos seus filhos e da sua família? Que Deus possa te abençoar e que você possa refletir mais sobre o seu papel como homem, como cabeça. Cabeça da direção do lar. Agora, como fazer não é você. Como fazer é a mulher. A direção é o homem. Agora, como vai fazer, não queira você, homem, fazer. Porque quem tem que fazer é a sua mulher. Pastor, a gente fica aqui refletindo de quanto que a gente é homem de queixas de meninos.
E a gente vê o quanto é completo o seu papel do homem. Teve uma vez que eu escutei de uma pessoa falando que ser homem era só ônus e não tinha bônus. Eu vou te falar que nós três aqui, que eu me incluo humildemente nesse pacote, que os desafios que eles enfrentaram foram grandiosos, mas como tem bônus em ser homem de fato, um homem segundo o coração de Deus. Verdade. Como vale a pena ir olhar para trás e falar assim, eu vivi uma história em que me posicionei como homem. Vivi uma história em que doeu, porque a caminhada aqui com o resultado a gente fica mais alegre. Mas eu imagino as dores na alma que cada um homem aqui sentiu, os dois pastores sentiram nos momentos em que a mulher estava flagelada, e você olhando e com um sentimento de impotência. Mas a gente tem a quem recorrer. A gente sabe o valor que tem uma oração, a gente sabe o que assumiu. E tem homem que no detalhezinho quer pular fora. Menino. Pode ter 50 anos, filho, você é menino. Menino, é isso aí. Quantos homens maduros, idosos, são meninos na sua postura, na sua falta de formação, no seu posicionamento? Ô, homem, como há benefício em se fortificar até diante das tribulações, dos desafios. Como é bom saber, falar assim, eu estou combatendo um bom combate, guardando a minha fé. Ah, fé. Como aprendizado eu estou tendo aqui em compartilhar, ouvindo isso aqui, e que eu posso, nos próximos acompanhamentos, falar assim, olha, meu irmão, vou te falar de uns desafios, você está pronto? Porque é muito bom você estar lá no altar, falar assim, olha, me guardei até o casamento, agora eu vou deitar e rolar. Ó, se fosse só isso, né, pastores? Fosse só isso, os desafios e o posicionamento, engolir seco. E às vezes que você quer chorar perto da mulher, mas tem que se mostrar forte, às vezes, enfim, tantas coisas. Passando um pouco desse momento que a gente teve as dores, o milagre e o resultado, eu pergunto a vocês, o que vocês estão fazendo além do seu esforço físico para que você possa atingir o resultado? O que você está de fato esperando? Porque se você se colocar contra a parede e te apertar, você de fato vai saber responder o que você quer, o que você espera do seu casamento? Será que você está precisando passar por alguma tribulação para poder amadurecer na fé? Será que talvez não seja necessário? Talvez seja só necessário que você seja obediente. Pastor Luizinho, sei que nessa caminhada bem longa teve alguns desafios que a dor balança, que a gente dá uma claudicada. Que você está caminhando e fala assim, estou tropeçando, está forte a dor, né? Tem uma música engraçada que eu não posso falar que é louvor, assim, a prova está doendo, a gente vai ser engraçado, né? Mas tem algum momento que a gente fala assim, Deus está forte. Teve ou não teve? Ah, com certeza, irmão. Qual foi o feito? Compartilha um pouco assim, fala assim, olha, só. façam isso, dói o negócio. Eu até coloco para o irmão algo bem atual. Não vou falar lá de trás. Sim. Eu falei que minha esposa fez uma cirurgia. Sim. E sabe, né, pastor? A minha esposa tem diabetes, esse negócio todo. Um diabetes não é fácil, que ela coisa... adquiriu pela parte emocional, porque ela perdeu pai, mãe e irmão em um ano só. Né? E isso daí afetou isso tudo. E a Denise, na semana passada, ela começou a sentir muita dor, dente. Como dentista, obviamente. Chegou lá e ela quebrou na raiz do dente. Então está preso no maxilar mesmo. E a gente sabe muito bem que o diabético tem esse problema, não pode ficar sangrando esse negócio todinho. Aí, rapaz, fez lá tudo que tinha que ser feito. Conclusão, para ser bem objetivo, né? Segunda-feira eu caminhei com o Denise para fazer a cirurgia. Ficou 2h30 fazendo aquele negócio ali. Eu não quis entrar na sala. Dói na gente, dói no homem. Dói. Uma só carne é fato, né, pastor? Dói porque eu comecei a lembrar de muita coisa, irmão. Por isso que eu falei, eu não quero lembrar aquilo lá atrás, né? Eu estou contando esse fato assim, parece ser muito simples esse, mas que me remeteu a coisas lá de trás, né? Eu fiquei do lado de fora e aquilo que sempre me motivou. Eu vou pedir permissão a você, Fico, eu queria ler um texto bíblico. Por favor, pastor. Porque o pastor Rubens falou isso aqui, né? Eu só vou corroborar com esse textozinho aqui. Mas enquanto Denise estava lá na cirurgia, eu do lado de cá, ele deixou a porta aberta. E eu lembrando das coisas que a minha esposa sempre falando para mim, que é como o pastor falou mesmo aí.
A mulher é o esteio do homem, pastor. A mulher é o esteio do homem. Não adianta que nós venhamos a falar, Rafael, nós, sacerdote, tá bom, está na Bíblia que nós, homens, somos os sacerdotes. Agora, é sacerdote por nome ou sacerdote, que eu vou utilizar esse termo assim, entre aspas, vou sublinhar e vou negritar, por vocação? Precisamos ter esse entendimento. O sacerdote pela vocação. E a mulher é esse esteio porque ela nos conduz. Nós temos um grande problema, e todo mundo sabe o problema do homem. Nós somos focados. Nós não conseguimos ter um pensamento diversificado e realizar as coisas. Esse é um problema. Se por detrás de nós não tiver alguém que nos conduza, a gente se perde. Eu não tenho vergonha de falar isso. Nenhuma, claro. Não tenho vergonha mesmo. Eu sei muito bem do meu papel no casamento, como a minha esposa sabe o papel dela no casamento, mas a fortificação que ela nos dá, que eu vou ler o texto, que é a questão da oração, se isso não ocorre, nós não chegamos a lugar nenhum. Essa é que é a grande verdade. Nós não chegamos a lugar nenhum. Me fez, até peço licença mais uma vez, que eu não quero ficar voltando lá atrás, quando Denise saiu da cirurgia, daquele segundo evento que me marcou bastante, porque eu não falei, a Denise fez a cirurgia na sexta-feira à tarde, lembra? Sim, lembro, você tinha falado. Pela lógica, Denise sairia do hospital quando? Domingo, segunda-feira, não é isso? Normalmente, você leva 5 dias. 5 dias. Mas você vai para o centro de tratamento, para depois você voltar para o quarto, não é o normal? É. Terminou a cirurgia, Denise voltou para o quarto. Direto? Domingo de manhã, às 8 horas da manhã, Denise recebeu alta. Meu Deus. Então, o que você vê aí? Uma coisa muito simples, começa com a letra P, a segunda letra é O, a terceira letra é D, é o poder de Deus. O verdadeiro homem, o verdadeiro sacerdote, é o que entende a sua limitação, mas se coloca diante de Deus na segurança que nele nós podemos realizar todas as coisas. E esperar com paciência no Senhor, porque verdadeiramente Ele vai inclinar os seus ouvidos e vai ouvir o nosso clamor. Essa é a grande prova de fogo, não é? Essa é a grande prova de fogo. Então, irmão, eu só vou ler esse texto para não ficar falando pastor. muito. Eu saí de casa com esse propósito até desse texto, eu estou sendo sincero, eu ia pedir mesmo a você para me deixar ler o texto. E eu coloquei esse aqui marcadinho nessa Bíblia aqui, tomara que eu consiga ler direito aqui, porque está com a letra pequenininha. Mas eu vou ler sim. E está aqui, ó, dentro até do que o pastor Rubens falou, né? Eu tive a oportunidade de falar, foi num Vida, né, que eu fui lá, né? Sim. Num Vida Vitoriosa, eu olhava para o rosto de Vanessa, assim, eu ficava impressionado, né? O movimento todo do irmão também. E olha só que coisa interessante. Exatamente da mesma maneira, vós, maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar. Nessa vida cotidiana do lar, tem os altos, os baixos, as vitórias, as derrotas. A vida cotidiana. Com sabedoria. Tem um aposto que está aqui, está entre 2 vírgulas. Com sabedoria. Falta ali sabedoria? Peça a Deus que tudo lhe dá. Vem dele. É tudo que ele quer dar. Continuando, ele diz, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil. Eu pedi para ler esse texto, irmãos, dentro de cada detalhe que eu coloquei aqui no início, dentro do texto, mas olha só, como parte mais frágil. Às vezes eu, conversando com Deus, eu falo assim, a mulher é a parte mais forte, mas o problema é que ela é muito mais forte que a gente. Muito mais forte que a gente. Mas ela é mais frágil no que sentido? Não é que ela tenha fragilidade no emocional, é porque ela é muito mais sensorial do que cada um de nós. Então, ela vê o detalhe. O verdadeiro homem é aquele que reconhece esse detalhe, não que ele seja
menorizados, se é que existe esse termo, acho que eu estou colocando Sim. aí um neologismo agora, mas você não está se diminuindo, absolutamente. Porque quando você entende a premissa do a sua mulher e uma só carne, isso daí é tranquilo de Tá nós resolvido. entendermos isso. Aí vem essas vitórias que o pastor Rubens contou, eu peço licença para dizer das vitórias também vivenciadas lá em casa, né? Para a coisa continuar. E co-herdeira do dom da graça da vida. Olha essa aí. Co-herdeira do dom da graça da vida, que é a continuidade, que são os filhos. Me permita só um instantinho, Rafael. Claro! Porque está tudo baseado no que o pastor... Não, vocês estão numa unidade aqui tremenda, eu estou o aqui pastor só... Rubem colocou. Sem oração não Aprendendo. vai a lugar nenhum. Não anda. Se você não ora, meu amado irmão, aprenda a colocar-se de joelhos diante do altar do Senhor. Coloque a sua vida, coloque as suas percepções, inclusive, diante do altar do Senhor, para que Ele o ouça, porque Ele jamais, jamais terá os seus ouvidos fechados para ouvir o seu clamor. Essa que é a grande realidade. E quando o texto diz aqui, a graça da vida, por que herdeira? Porque a madre é através dela. E por que graça da vida? Porque é gerada nela, essa vida. E outro detalhe, de forma que não sejam interrompidas o que? As vossas orações. Que não sejam interrompidas as vossas orações, porque há o quê? Os dois combinam os momentos certos, que as coisas precisam acontecer. E por que também eu falei aqui, o texto bíblico que me levou a isso. Bom, pastor Rubem e pastor também, Rafael. Porque para mim você é assim, estou sendo muito sincero. Com certeza. Olha, rapaz, nós, no caso, temos 3 filhas. Eu aprendi que a gente tem que orar pelos filhos. Quando você estava falando do seu filho orando ali, eu me lembrei disso. Então, a gente não sabia se a Denise ia poder ter neném. Essa que é a grande verdade. Então, nós começamos a orar. E Deus nos deu 3 filhos. Aí, nós falamos assim, olha, não adianta só orar pelos filhos tê-los, mas pelos filhos estarem na presença de Deus. E nós começamos incessantemente a orar para que as 3 estivessem na presença de Deus. A minha filha que mora aqui, a Josi, rapaz, ela está fazendo papel de missionária lá nos Estados Unidos. Eu tenho que falar isso para o pastor Josué hoje, quando eu estiver na reunião com ele. Essa menina está despontando assim, assustadoramente. A minha filha do meio, música, voltada ao reino. A mais nova, idem. Pastor, tá bom demais. Quer respirar um pouquinho? Vou falar uma coisa assim. Respira um pouquinho aí, pastor. Quando ele respira, Rafa, se você permite. Claro. Ele estava falando, o pastor está falando de oração. Olha só, talvez isso vai ser uma surpresa para você. Você sabia que Jesus, não estou falando de nenhum personagem ilustre humano aqui não, tá? Falando de Jesus. Jesus, ele orava 3, 4 horas por dia, sabia disso? E ele passava 3, 4 minutos resolvendo problemas. Nós oramos 3 minutos, 4 minutos e passamos 3, 4 horas resolvendo problemas. Pegou a cartada? Irmãos, há uma incoerência. Eu dava aula para os novos antes da pandemia, novos batizandos, e a gente perguntava assim, quem ama Deus? Todo mundo levanta a mão. Você já orou? Lê Bíblia. Você está vendo que aqui homens bem resolvidos e felizes com o seu casamento estão falando de oração, de Bíblia, de fé, de serviço a Deus, tá aqui, serviço a Deus. Olha, eu estou começando a trabalhar, eu vou ter que parar com célula, vou ter que parar com aquilo, meu irmão, serviço a Deus, as prioridades, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. Ele está vendo aqui o foco da identidade do homem, ou seja, a gente tem que ter clareza em quem nós somos, como homem,
clareza na esposa, clareza na nossa missão, no nosso papel, no nosso propósito. Eu acredito tanto nesse propósito, senão não estava aqui. Senão eles também não estariam aqui. Se houvesse algum ar de dúvida, não estaríamos nem aqui falando sobre isso. A gente tem clareza na vocação, tem clareza na identidade com Deus, clareza naquilo que Ele pode fazer. E você, na primeira claudicada, já quer pular fora, filho. Você não tem clareza na sua identidade. Talvez você não saiba nem o seu nome todo. Eu estou falando isso, parece sendo irônico, mas traga isso para a vida. Clareza, identidade formada. O pastor falou aqui, isso é uma questão da nossa identidade como homem. O homem tem um olhar focal, direcional, só realiza um processo mental por vez, quer dizer. E a mulher está lavando roupa, está vendo as notícias, está olhando para o filho, está pensando nas compras. Eu estou falando isso na rotina do dia a dia. Realiza diversos processos mentais e o homem só consegue um. Assim Deus nos criou. Quando a gente tem clareza nisso, eu não tento realizar o papel dela, porque eu não vou ser capaz, e ela não o nosso. E você vê isso na prova física. Por exemplo, o homem é mais bem sucedido no jogo de xadrez, porque ele tem foco em uma missão só, e a mulher tem maior capacidade de gestão. Por isso que existem grandes administradores. Beijão para minha esposa, que é administradora. Grande gestão. A mulher tem mais sensibilidade. A mulher chega para mim, isso aí, ó. Vai dar. Não, estou empolgado, minha irmã. Aprenda a lidar com seus papéis. Cada um tem seu papel. Clareza. Quando você tem clareza nisso, fica mais fácil. Com certeza. Não é? Voltei meu normal. Então vamos lá. Só para concluir esse pedacinho dentro desse raciocínio, pastor Rubens, que eu peguei esse gancho com ele aí. Eu nem sabia. Eu creio nisso que eu vou dizer agora, pastor Rubens e Rafael. Pastor Rafael. Isso. Rapaz, que unidade. Eu estou sendo muito sincero. Eu não imaginei que eu fosse falar esse tipo de coisa, que ele fosse falar de coisa, e as coisas estão se encaixando, né? Direitinho. É o propósito. Mas olha só, né? O outro detalhe que eu queria mencionar é assim, oramos pelos nossos filhos. Eu aprendi também outra coisa, você que é sacerdote, ore também pelo casamento dos seus filhos. Eu oro pelos meus netos já, com 2 aninhos, minha filha tem. E oramos também pelos nossos netos, que eu tenho 5 netos agora. Que coisa linda. Então, o que acontece? Os meus 3 genros, pastores, são cristãos. Os 3 genros são cristãos. Mas é que não é cristão só de nome, são cristãos envolvidos com as obras das suas igrejas. Olha só que coisa bonita. E certamente os meus netos assim também o serão, em nome de Jesus. Amém. Então a gente tem que ter essa percepção, né? Quem somos? O que fazemos, o que faremos e para onde vamos? Nós temos as nossas convicções. E eu vou fechar com uma coisa muito interessante. Não é aqui, não é especificamente bíblico, que não está escrito isso. Mas eu gosto também de estudar ora bolas. Né? É um filósofo. Eu vou traduzir o pensamento desse filósofo, o nome dele é François Rabelais. Ele traduz com 3 formas verbais: querer, dever e poder. Querer, dever e poder. Né? Enquanto o pastor Rubem estava falando de sua esposa, ministério, esse negócio todo, me veio muito à mente isso: o querer, o dever e o poder. O que nos diferencia homens de Deus? Eu estou falando homens de Deus, não estou falando pastor Rubens, ele não. Homens de Deus. O que nos diferencia para que nós venhamos ajudar as pessoas? Vamos lá. Nós temos o entendimento da palavra do Senhor. Nós temos o entendimento que somos direcionados por algo maior, que é o próprio Deus na terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Nós temos o entendimento que esse Espírito Santo nos dá entendimento, discernimento e sabedoria. Então, querer, dever e poder. 3 perguntas muito fáceis. Temos que tomar uma decisão. Não temos que tomar uma decisão? Sempre temos que tomar decisões em nossa vida. Então, a pergunta é, do homem de Deus: aquilo que eu quero, eu devo? Essa é uma pergunta. Aquilo que eu quero, eu devo? Nem tudo que você quer, você deve realizar, porque está na contramão daquilo que o Senhor nos orienta. Na sua família, aquilo que eu quero, eu devo. Você tem que perguntar sempre. Na orientação dos filhos, junto com a sua esposa, no direcionamento do futuro, até da sua própria vida e das suas decisões. Mas vamos imaginar que a sua resposta seja sim. Aquilo que eu quero, eu devo? Sim.
vamos para outro patamar. Já que aquilo que eu quero eu devo, então aquilo que eu devo eu posso. Nem tudo que você deve realizar, você pode. Porque, mais uma vez, você vai estar na contramão daquilo que o Senhor te orienta. E você sabe que o Espírito Santo, ele é meio chato. Meio chato em que sentido? Eu não consigo ter a distinção. Eu não sei o que é a agulha de crochê e aquela outra agulha. Não sei, eu só sei que uma é grande e outra é pequena. Eu costumo dizer que o Espírito Santo, ele nos cutuca com essa agulha grandona. Né? Aquilo que eu devo, eu posso? Não está na hora. Dá aquela cutucada. Mas vamos supor que a resposta seja assim. Então, aquilo que eu quero, eu devo. Aquilo que eu devo, eu posso. Agora que é a pior parte. Aquilo que eu posso, eu ainda quero realizar? Porque, às vezes, nós deixamos o tempo passar, irmãos. O Senhor está nos dando a bênção neste momento. E nós postergamos aquilo que o Senhor está nos concedendo. Aí passa o tempo. François Rabelais ele diz o seguinte, que as perguntas têm que ser contínuas e rápidas para que nós não percamos o tempo. Ou seja, aquilo que você está tentando colocar para nós dois, para nós passarmos para as pessoas e você também. Homem, seja fiel, tenha convicção, seja homem de verdade. Então, as perguntas têm que ser exatamente assim. Aquilo que eu quero, eu devo. Aquilo que eu devo, eu posso. Aquilo que eu posso, eu quero. Deus abençoe a todos vocês. Meu irmão, guarda isso. Porque eu vou guardar. Eu vou te falar, vou rever esse programa. Esse tipo de programa que a gente tem que guardar na nossa memória. Pastor, clareza nos papéis, definição de quem nós somos, para onde vamos. E o que devemos fazer, e o que devemos, como você acabou de pontuar aqui. Meu irmão, você pode estar nos assistindo aqui agora, ou esposa, ou quem for, e pensar assim, mas eu estou todo sujo, sou homem de Deus. Meu irmão, decida isso agora. Arrependa-se dos seus pecados. Converta-se a Jesus, se entrega a sua vida a Jesus, que eu tenho certeza que você vai experimentar, mesmo diante de qualquer desafio, o melhor dessa terra. Amém. E se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. A gente está falando aqui de desafios duros, que não é qualquer um que suportaria essa dor, esse momento. Muitas das pessoas, fazem. Claro que não é homem, é qualquer outra coisa, mas não é, mas fazem. Pastor Rubem, que recomendação que você dá para a clareza dos homens que ainda andam indecisos? Porque hoje o que a gente mais pega, infelizmente até no nosso meio, que está se entregando a Jesus, está querendo se desconstruir dos modelos que o mundo tem imposto. O que a gente pode recomendar para os homens para ter clareza na sua identidade, no seu posicionamento de homem? Afinal de contas, ser homem vale a pena, não vale? Postura de homem não vale a pena? Fantástico. Infelizmente, nós temos homens que frequentam a igreja, homens que dizem que conhecem Jesus como o seu Salvador, homens que dizem que são evangélicos, mas homens que têm um coração muito distante daquilo que é servir a Jesus. Ele diz, enquanto muitos dizem, muitos falam, que diversos caminhos levam a Jesus. Isso é lorota, tá? Isso é conversa fiada. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida nos traz vários significados. Vida reflete paz, esperança, alegria. Isso tudo se refere à vida que Jesus dá. Você quer ser um homem da verdade? Está aqui, pastor. Se espelhe nos princípios valorosos que a palavra de Deus nos ensina. Princípios que vai fazer de você um verdadeiro homem, um homem de verdade. Sabe? Eu diria para você, homem, ame a sua mulher, seja protetor,
da sua mulher, da sua casa. Seja o provedor da sua casa. Seja o amante sexual da sua mulher. E tenha Jesus como o centro da sua vida. Que Ele vai fazer você verdadeiramente ser um homem de verdade, sendo o sacerdócio da sua casa. Profundo. Pastor Rubem, obrigado. Pastor Luizinho. Irmãos, ontem no culto dos homens a gente estava falando sobre isso. O pastor Léo do Ministério do Esporte estava ministrando para a gente, falou que ele encontra com vários ímpios no jogo de futebol e tudo mais, que tem diversas mulheres e etc, etc. E a gente fala um pouco sobre isso sempre, porque é um problema recorrente do homem, inclusive até no nosso meio, até negar a si mesmo, seus impulsos e tudo mais. O corpo fica clamando por prazer, enquanto a nossa alma clama por paz. E, meu irmão, não existe nada mais maravilhoso do que ter a plenitude de ser homem, sendo casado, sendo homem de uma mulher só, de ter a consciência limpa de saber que você está experimentando a melhor parte daquilo que Deus está propondo para a gente, porque ser homem na sua plenitude, dizer não para todas, dizer sim para uma, dizer não para si mesmo, para dizer sim para ela, dizer não para os seus prazeres, para as suas vontades, para os seus desejos, para falar assim, eu vivo uma vida plena. E vou te falar, meu irmão, como vale a pena isso? Como vale a pena? Como vale a pena ser homem? Mas homem, segundo aqui, ó, que está escrito aqui, princípios não se negociam. Deus não vai diminuir o seu nível de qualidade para quebrar galho de ninguém. Agora, meu irmão, se você seguir princípios, você vai sentir o manifestar da glória de Deus na sua vida. Assim como ele experimentou nos momentos de dores, mas quantos prazeres eles estão vivendo. Ele está falando das filhas missionárias, ele está falando da esposa que não podia ter filho, tendo já o segundo. E eu estava aqui lembrando que desde quando minha filhinha de 2 anos nasceu, eu já oro pelos netos. E é fato, minha esposa sabe disso. Oro pelo marido. Oh, Deus. Até eu. Pela minha netas. Ó, meu irmão, por que isso? Porque não está fácil, olha a sua volta. A gente costuma às vezes falar, antigamente falava assim, tem gente que tem um pé na igreja, outro no mundo. Meu irmão, os 2 pés estão entrando de sola na igreja, estão tentando enfiar a goela abaixo. Princípio não se negocia. Não tem rolo com princípio. Quebra galho? Não! Tem que ser leal com Deus, tem que experimentar o milagre e você tem que ter foco no caminho, na verdade e na vida. É a pessoa de Jesus. Amém. Não é algo ilusório, é uma identidade. É para lá que nós vamos. Meu irmão, tudo que passa por aqui é passageiro. O tempo está bom para você, o tempo ruim vai vir. Eu não estou querendo rogar praga, não. O tempo ruim vem, o tempo bom vem, o tempo ruim vem. Mas a eternidade é certa. Agora, onde você vai passar a eternidade? Se você está com a vida toda destrambelhada, meu irmão, toda desregulada, estou falando isso no português, claro, para que a gente tenha facilidade no entendimento. Isso. Se conserta, meu irmão. Vale a pena. Mas já estou no... Meu irmão, agora! Decida por Jesus agora. Pega esses vídeos aqui do programa, assista novamente. Isso aqui pode ser um manual de conduta para a sua vida. Eu tenho convicção que Deus vai manifestar o sobrenatural na sua vida. Pastores, eu fui muito abençoado aqui, mas muito abençoado aqui. Eu quero agradecer a vocês e eu vou te falar, eu vou convidar de novo, um monte de vezes. Porque a gente tem que aprender com homens, com exemplo, para que a gente possa avançar. Aí quando você lembrar do tempo ruim, falar assim, não, eu vou superar. E eu vou dar meu testemunho em breve da superação. Amém. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Obrigado. Eu que agradeço, Rafael, um presente, uma alegria enorme. A gente está aqui porque é compartilhar das coisas. Compartilhar de Deus vale muito bom, né? Vale muito a pena, né? É bom demais, né? Demais. Falar mesmo de Jesus é bom demais, hein? Deus abençoe cada um de vocês. Irmão, Deus abençoe. Até o próximo Papo Reto, toda terça-feira, 10 horas da noite, aqui no nosso canal da Igreja Batista Atitude e na nossa TV Bem Mais TV. Eu te espero na próxima. Um abraço. Tchau, tchau.